Boa tarde a todos. Estamos aqui de volta, certo? Para ter mais uma aula. Então, a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre conhecê-lo um pouco, chamado Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele foi um cientista bastante famoso. Ele fez importantes descobertas para a área da medicina, da microbiologia e da química, certo? Então, Louis Pasteur ele nasceu em 1822 e morreu em 1895. Como eu falei para vocês, ele foi um cientista francês que realizou importantes descobertas na área da medicina, microbiologia, química, certo? Pasteur ele despertou seu interesse para a área da química e por pesquisas científicas quando ele estudou na Universidade de Sorbonne, em Paris, em 1842 e se graduou, ou seja, se formou em 1841, onde concluiu seu doutorado em Química e em Física. Pasteur ele realizou várias descobertas e viajou por toda a França para provar suas teorias, resolvendo problemas agrícolas, de indústria. Eles curavam pessoas de doenças infecciosas, certo? Após anos de estudo e pesquisas e trabalhos em universidades, em 1888 foi idealizado e inaugurado o Instituto Pasteur, dirigido pelo próprio cientista, até o ano de sua morte, que, como eu falei, foi em 1895. Então, o Instituto Pasteur é uma fundação privada sem fins lucrativos e do mais importante centro de pesquisas do mundo, certo? Atualmente ele tem em vários países, cerca de 26 países, e ele é responsável por fazer pesquisas relacionadas à saúde, à agricultura, certo? Então, Louis Pasteur ele foi responsável por grandes descobertas, certo? E uma delas é o conceito de que doenças são causadas por micro-organismos, como eu falei para vocês em aula passada. Micro-organismos são pequenos seres vivos que a gente não consegue visualizar a olho nu, apenas com o uso de microscópio, certo? Outra descoberta de Pasteur foi o processo de pasteurização. Ele também descobriu a vacina contra a doença da raiva e também ele estabeleceu a teoria, uma das mais importantes teorias na área da ciência, que é a teoria da biogênese. Vamos lá, tá? Então, o que seria biogênese? Biogênese é a teoria de que todos os seres vivos são originados de um outro ser vivo já existente. Ou seja, um ser vivo não pode surgir de algo que não tem vida, certo? Como dizia a teoria da abiogênese. A teoria da biogênese vem derrubando a teoria da abiogênese, certo? O que Pasteur postulou? Ele postulou que todos os seres vivos são originados de outros seres vivos, certo? Então, até o início, mais ou menos, do século XIX, a teoria da geração espontânea ou abiogênese era aceita. O que essa teoria dizia? Teoria da abiogênese. Ela postulava que os micro-organismos surgiam espontaneamente de coisas não vivas, como um pano sujo, o resto de comida, certo? Porém, Pasteur veio com alguns experimentos, certo, para derrubar essa teoria e provar que os seres vivos são originados de outros seres vivos. Então, para isso, ele realizou um experimento usando frascos de diferentes formatos, onde os frascos com pescoços de cisne, ou seja, com esse pescoço alongado que vocês estão vendo na imagem, onde ele aquecia os frascos com um caldo de carne que tinha em seu interior. Então, o ar era impedido de entrar em contato com esse caldo. E ao quebrar o gargalo do frasco, ao quebrar esse gargalo que era em formato de pescoço de cisne do frasco,
o ar entrava em contato e aí crescia micro-organismos. Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que, mesmo em um caldo, uma fervura para deixar o caldo estéril, ou seja, sem nenhum micro-organismo, sem nenhum ser vivo, se esse caldo entrasse em contato com o ar que a gente respira tem micro-organismos vivos, certo? Então, se esse ar que tem micro-organismos entrasse em contato com esse caldo fervido, esses micro-organismos iam crescer ali. Então, com esse experimento, ele conseguiu provar que os seres vivos, eles não surgiam do nada. Eles surgiam a partir de outros seres vivos. Então, com isso, se estabeleceu essa teoria, a teoria da biogênese. Então, só para repetir, o que seria a teoria da biogênese? A teoria diz que todos os seres vivos são originados de outros seres vivos que já existiam. Outra descoberta importante de Pasteur foi em 1864, quando Pasteur iniciou suas pesquisas sobre a fermentação a pedido de produtores de vinhos e cervejeiros da França. Por quê? Porque os produtores enfrentavam várias perdas econômicas anuais, semanais, mensais. Por quê? Porque os produtos, o vinho e a cerveja, eles azedavam. Então, Pasteur pesquisou e ele identificou que as bactérias no ar eram as responsáveis por azedar esses produtos. Então, ele fez vários testes. Então, ele descobriu que quando ele fervia esses produtos a uma temperatura de 60 graus Celsius, ele conseguia destruir todas as bactérias. Então, com isso, ele tornava o vinho e a cerveja asséptico, ou seja, não tinha bactérias presentes. Eles depois fechavam imediatamente esses produtos em frascos assépticos, ou seja, frascos limpos, livres de bactérias também. E esse vinho e essa cerveja eram fechados nesse ambiente. Então, com isso, a cerveja e o vinho da época, eles não azedavam. Então, esse processo, ele ficou conhecido de pasteurização, que é o processo que se dá a partir da fervura dos produtos em uma temperatura de 60 graus Celsius, certo? Esse processo é para conservar o alimento e esse processo foi chamado por Pasteur de pasteurização. Além disso, ele descobriu várias outras coisas, certo? Ele, como eu falei para vocês, ele descobriu a doença da raiva, ele era muito interessado em medicina, mas isso a gente vai ver em outra aula. Então, vou deixar uma atividade aqui para vocês fazerem. Então, a primeira questão é: quem foi Louis Pasteur? A segunda: quais suas principais descobertas? A terceira: o que é biogênese? E a quarta pergunta: como ficou conhecido o processo de ferver os produtos a 60 graus Celsius, certo? Então, essa é a aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo via WhatsApp, certo? E até mais. Beijos.